boa tarde. O sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, que rastreia o patrimônio de devedores para o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça, respondeu pelo bloqueio de quase 105 trilhões de reais nos últimos 12 anos. No Jornal da Justiça de hoje, vamos mostrar como o Cisbajude tem contribuído para reduzir o estoque de casos pendentes e a taxa de congestionamento dos tribunais. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça é sabatinado no Senado. Mendonça foi ministro da Justiça e Segurança Pública e advogado-geral da União. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio. Começa em Porto Alegre o julgamento dos acusados pela tragédia na Boate Kiss em 2013. E ainda, no Dia Mundial de Combate à AIDS, portadores do HIV reforçam a luta contra o preconceito e a importância da garantia de direitos. Quem convive com a doença tem direito à isenção no imposto de renda, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que remeteu para o órgão especial do TJ a ação contra o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, ocorrido quando ele era deputado estadual. Os ministros não verificaram desrespeito à decisão do Supremo, que estabelece foro por prerrogativa de função apenas para fatos ocorridos durante o mandato ou em função dele. O colegiado também anulou parte das provas usadas contra Flávio Bolsonaro neste mesmo caso das rachadinhas. Judite Aragão tem os detalhes desse julgamento. Na ação apresentada ao STF, o Ministério Público do Rio de Janeiro pede a derrubada da decisão da Justiça do Rio, que transferiu o processo da primeira instância para o órgão especial do TJ Fluminense. A denúncia das rachadinhas foi feita com base em relatórios trocados entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e o COAF. A defesa de Flávio Bolsonaro diz que essa troca de informações teria ocorrido de forma irregular, sem autorização da Justiça. Os ministros da segunda turma do STF analisaram o pedido de habeas corpus da defesa nesta terça-feira. A maioria dos ministros aceitou o pedido e anulou 4 dos 5 relatórios de inteligência financeira elaborados pelo COAF, que embasaram a denúncia contra o senador. Para o colegiado, o compartilhamento desses dados foi ilegítimo, porque foi realizado a partir de comunicação direta entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e o COAF, antes mesmo que houvesse autorização do Tribunal de Justiça local para instaurar investigação contra o parlamentar. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo garantiu à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio de precatórios. Por unanimidade, os ministros confirmaram a liminar anteriormente deferida. Com isso, ficam vedados os bloqueios de recursos da CAESB pela Justiça do Trabalho para pagamento de ações trabalhistas em desacordo com a previsão constitucional. As verbas que tenham saído dos cofres da companhia e que ainda estejam em poder da Justiça deverão ser devolvidas. E hoje à tarde tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem analisar a constitucionalidade da regra que pune o motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Em fevereiro do ano passado, os ministros do Supremo reconheceram a repercussão geral do tema. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro de 2016, quem se recusa a fazer o teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa comete infração gravíssima. A multa é de quase R$3 mil e o condutor tem habilitação suspensa por 12 meses. O advogado de um motociclista morador da cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, conseguiu anular na justiça uma multa por dirigir embriagado com o argumento de que a Constituição garante o direito à não produção de provas contra si mesmo. No processo, a defesa alegou ainda que o homem não havia ingerido bebida alcoólica e que se recusou a fazer o bafômetro por não confiar no equipamento.
O Departamento de Trânsito Gaúcho recorreu e o caso veio parar aqui na Suprema Corte. No STF, o Detran daquele estado alegou que a regra que pune motoristas por se negarem a realizar o exame etílico está de acordo com a Constituição e foi incluída no Código de Trânsito com a aprovação do Congresso Nacional, na intenção de punir com rigor casos de embriaguez ao volante. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, relator da ação, entendeu que o caso tem repercussão geral. Ou seja, a decisão do plenário deverá ser seguida pelos demais tribunais em casos similares. O voto do ministro foi seguido por unanimidade pelos demais magistrados da Suprema Corte. E no próximo bloco, indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, é sabatinado no Senado. Os detalhes daqui a pouco, volto já. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. Começou hoje de manhã no Senado Federal a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E quem acompanha a sessão e tem todas as informações para a gente, a repórter Evne Araújo, que já está conosco aqui no telão. Oi, Evne, muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que Oi, Rafaela, boa tarde. Por enquanto, André Mendonça continua respondendo aos questionamentos dos senadores. 23 parlamentares se inscreveram para apresentar perguntas ao sabatinado. A previsão é que a sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ocorra durante toda a tarde e a movimentação entre os senadores é para que a aprovação em CCJ ainda seja hoje, que o nome de André Mendonça seja possivelmente encaminhado ao plenário do Senado. Bom, a relatora do caso, a relatora dessa indicação, a senadora Elisiane Gama, apresentou o parecer dela ontem aos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. O relatório dela é pela aprovação do nome de André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como você diz, Rafael, eu acompanhei durante toda a manhã a sabatina de André Mendonça e a gente separou os melhores trechos para vocês assistirem agora na reportagem. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça é a senadora Elisiane Gama, indicada pelo presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre. Antes do início da sabatina, a parlamentar afirmou que o parecer apresentado aos membros da CCJ analisa o currículo e a capacidade técnica do indicado. E a gente só conseguiu detectar isso fazendo uma avaliação aprofundada, fazendo o levantamento de toda a capacidade técnica do indicado para poder chegar, inclusive, a um relatório que nós apresentamos aqui em plenário. No início da sessão, André Mendonça teve 40 minutos para se apresentar aos senadores. Ele prometeu independência nos trabalhos na corte caso seja aprovado como ministro do STF. Sei a distinção entre os papéis de um ministro de Estado e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sei que, se aprovado por este Senado Federal, estarei credenciado a assumir o cargo de juiz da Suprema Corte do nosso país. Incumbência que vai muito além de um governo, abrange a nação como um todo e o seu futuro. Exige independência plena para julgar, de acordo com a Constituição e as leis. Mendonça também falou sobre o compromisso com a democracia e respeito às instituições. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado democrático de direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. Sobre o fato de ser evangélico, muito destacado após sua indicação para o Supremo, ele fez questão de manifestar o posicionamento em favor do Estado laico, sem interferência de religiões. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal,
e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. Logicamente, caso vossas excelências venham a dar-me seus votos de confiança para vir a integrar o tribunal. André Mendonça procurou se antecipar e destacou seu posicionamento diante de temas polêmicos, como a aplicação da Lei de Segurança Nacional, a prisão após condenação em segunda instância e o conflito de entendimentos da competência entre a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. O ponto comum entre eles, segundo o Sabatinado, é a defesa da segurança jurídica. Minha conduta sempre se deu em estrita obediência ao dever legal. Diante desse quadro, importa dizer que sou adepto do princípio da segurança jurídica. E se aprovado, André Mendonça será o segundo ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pelo atual governo. Ele vai assumir a vaga do ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho. André Luiz de Almeida Mendonça tem 48 anos. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Instituição Toledo de Ensino, atual Centro Universitário de Bauru, no interior de São Paulo. Mendonça tem especialização em Direito Público pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele iniciou a carreira como advogado da União em 1997, defendendo a Petrobras. Em 2018, foi nomeado para comandar a AGU. Como advogado-geral da União, se destacou na recuperação de recursos desviados pela corrupção que foram mandados para fora do Brasil. 2 anos depois, ele assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em março deste ano, voltou ao cargo de advogado da União até ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a ministro do Supremo Tribunal Federal. O sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, o Cisbajude, foi responsável pelo bloqueio de quase 105 trilhões de reais em contas bancárias e de investimentos nos últimos 12 anos. Essa plataforma faz o rastreamento do patrimônio de devedores para o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça. As informações estão disponíveis no painel estatístico do Cisbajude, criado pelo Conselho Nacional de Justiça para acompanhar o rastreamento de bens e pagamento efetivo aos credores. Do total bloqueado no período, a maior parte foi feita no âmbito da Justiça Estadual, seguida pela Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o sistema de busca de ativos ajuda a reduzir o estoque de casos pendentes e cumprir uma das principais metas do Poder Judiciário: diminuir a taxa de congestionamento dos tribunais. De acordo com o relatório Justiça em Números deste ano, a cada 100 processos em tramitação, apenas 23 receberam baixa. O desafio do Conselho Nacional de Justiça agora é aumentar a quantidade de bloqueios de bens que são efetivamente convertidos em pagamento de dívidas. Essa é uma ação fundamental para o encerramento de processos que diminui o estoque pendente no Judiciário. Bom, para a gente continuar falando sobre esse assunto, eu recebo agora ao vivo a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutora Deise Starling. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Bom, vamos lembrar um pouquinho lá daquele sistema antigo, o Bacenjude, agora evoluímos para o Cisbajude. Eu sei que a senhora foi uma das pessoas que participaram da evolução desse sistema, né, do aperfeiçoamento. Qual é a diferença entre eles e o avanço que temos hoje com essa ferramenta? Bom, o Bacenjude foi um sistema extremamente revolucionário para a época que ele foi criado, né? Há 18, 20 anos atrás. Né? E como tudo em tecnologia, com o passar dos anos ele foi ficando obsoleto e ele já não permitia mais melhorias. E ele já não permitia, por exemplo, a sua integração ao processo eletrônico. Quando ele foi criado, a gente nem tinha processo eletrônico. Então, nosso grande desafio foi replicar um sistema que tivesse pelo menos aquelas mesmas funcionalidades, mas uma plataforma mais moderna, né, que já estivesse mais dialogando com os novos sistemas, dialogando com o processo eletrônico, e foi esse o principal motivador da criação do Cisbajude. Então, o Cisbajude, ele vem uma metodologia mais moderna, uma arquitetura de sistema mais moderna, ele permite a automação com o processo eletrônico, então eu posso ter ele integrado ao processo eletrônico, sem precisar do juiz ficar saindo do seu processo eletrônico e logando num outro sistema, permite
fazer bloqueios em blocos, que isso passe a fazer parte do fluxo do cumprimento daquela decisão, sem eu ter que destacar um servidor ou até mesmo um juiz para poder alimentar o sistema, né? Então, essa foi a principal inovação. Depois que a gente fez a entrega do Sisbajude, já permitindo essa integração ao processo eletrônico, nós pudemos pensar em novas melhorias. E foi para isso que ele caminhou e ainda vem caminhando, né? Então, assim, o que a gente destaca de 3 grandes melhorias que já foram entregues, que são amplamente utilizadas, é a reiteração de ordem, que a gente chama carinhosamente de teimosinha, né? Que é aquela possibilidade do juiz já determinar de antemão quantas vezes aquela ordem vai ser reiterada dentro do prazo de 30 dias. Anteriormente, ele tinha que entrar de novo no sistema, preencher totalmente o cadastro, e isso demandava muito tempo, né? O volume de execuções que a gente tem, isso era um desperdício e um dispêndio de tempo muito significativo. Então, a teimosinha, ela é uma grande novidade do nosso sistema, como também é de agendamento da ordem, muito importante, e às vezes para as operações criminais. Então, quando o juiz ele sabe que na fase de execução que tem um dia específico, que tem mais chances de obter dinheiro na conta, então ele já pode fazer isso, ele não precisa ficar esperando aquele dia chegar para ir lá e minutar a ordem no sistema. E também o sigilo da ordem, que é extremamente relevante nos processos criminais. Qual é a taxa de somente o juiz poder saber quem que fez a ordem. Doutora, qual é a taxa de congestionamento hoje? Porque a gente está falando de tornar esse processo mais célere, né? Porque eu creio que o número deve ser muito expressivo. Nossa taxa de congestionamento ainda é muito alta, né? Para as execuções, que é o nosso grande gargalo hoje, é para onde nosso olhar se volta, ela é de 87%. Significa, como foi dito no início da reportagem, que apenas 23% dos casos eles chegam ao final, baixados no final do ano. Então, qualquer sistema, como é o Sisbajude, que venha contribuir para a efetividade da execução, ele visa diminuir essa taxa de congestionamento. Quanto de pagamento de dívida a senhora tem uma estimativa do que deixou de ser recolhido? Ainda é muita coisa que deixa de ser recolhido, né? Por vários motivos, não é só uma questão do sistema, né? A gente tem, principalmente em períodos de crise, a gente tem aí uma capacidade de pagamento reduzida dos devedores. Com o Sisbajude, a gente saiu de uma taxa que era de menos de 0,5% do valor que era bloqueado, que virava o pagamento de dívida. Hoje nós estamos em 4%. Então, teve um aumento de mais de 10 vezes da efetividade. Mas ainda assim é um volume significativo. Então, quando a gente olha o valor total do que foi bloqueado no Bacenjude e Sisbajude, que foram 105 trilhões de reais, a gente só teve 4% disso convertido em pagamento de dívida. Então, a gente precisa melhorar essa taxa, mas também está tendo um trabalho das fazendas, né, para poder melhorar a qualidade do processo executivo. Porque a gente também tem um volume aí de dívidas que a gente sabe que o devedor não tem patrimônio, que a gente não vai conseguir recuperar esse valor. Então, essa triagem também está sendo feita pelas fazendas e isso vai melhorar muito o congestionamento do Poder Judiciário. Doutora Deise Starling, mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. E você vai ver a seguir, Tribunal do Júri começa a julgar réus no processo da Boate Kiss. Os detalhes em instantes. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. Começou hoje em Porto Alegre o julgamento dos 4 réus no processo do incêndio da Boate Kiss. Um dos acusados chegou a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para que o número de advogados no Tribunal do Júri fosse ampliado, mas o pedido foi negado. O pedido foi feito pela defesa do ex-produtor Luciano Augusto Bonilha Leão, um dos réus no julgamento sobre o incêndio da Boate Kiss, para que mais advogados pudessem atuar simultaneamente no plenário durante o Tribunal do Júri.
Eles alegaram que a limitação no número de defensores representa uma violação no direito de defesa. O juiz-presidente da sessão autorizou que 3 profissionais por réu ocupem a bancada da defesa ao mesmo tempo, além de permitir que outros 7 advogados fiquem na plateia. Ao julgar o HC aqui no STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que as limitações estabelecidas pelo juiz foram necessárias devido às restrições de espaço físico e em razão da pandemia da Covid-19 e que essas condições não prejudicarão a defesa, já que os advogados podem se revezar na área de trabalho. O julgamento dos 4 réus no processo de incêndio da Boate Kiss, uma tragédia que matou 242 jovens, começou com quase 1 hora de atraso. O julgamento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é presidido pelo juiz Orlando Facchini Neto. A sessão teve início com a presença de 3 réus, Alessandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da Boate Kiss, e Marcelo de Jesus dos Santos, integrante da banda que se apresentava na casa noturna na noite da tragédia. O 4º réu, Luciano Bonilha Leão, produtor cultural da banda, passou mal ao chegar ao tribunal e teve que ser levado para a enfermaria, mas depois voltou. Até às 11 da manhã, a sessão tratou de questões burocráticas para o desenrolar do julgamento. Também foram sorteados os 7 jurados que vão fazer parte do conselho de sentença. São 6 homens e 1 mulher. Em seguida, o juiz fez um pequeno intervalo de 7 minutos. O julgamento vai se estender no período da tarde. Ao todo, 19 testemunhas vão prestar depoimento. Os réus serão julgados por homicídio simples com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, das 242 pessoas mortas na tragédia, e também por tentativa de homicídio de 636 feridos. O caso da Boate Kiss está prestes a completar 9 anos. O incêndio, provocado por um show pirotécnico, ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A previsão é que o julgamento dure 2 semanas. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral atendeu o pedido de um vereador suplente pela cidade de Guarulhos, em São Paulo, e retirou os dados dele do sistema Divulga Can de Contas. O programa apresenta informações detalhadas de todas as pessoas com candidatura registrada na Justiça Eleitoral. A solicitação do político foi feita com base na Lei Geral de Proteção de Dados. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, que decidiu pela retirada por causa das circunstâncias específicas do caso. Estamos diante de um caso concreto que justifica a medida que foi pleiteada especialmente diante do relato de recebimento de ameaças. Nesse sentido, estou pontuando que há que se observar o binômio vida privada, vida pública, à luz da finalidade e adequação quanto à transparência dos respectivos dados. O Tribunal Superior do Trabalho realiza hoje a outorga da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, concedida às instituições e personalidades que se destacam pela atuação profissional ou pelos serviços prestados à sociedade. Entre os homenageados estão o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. A solenidade vai ocorrer na área externa do TST, com respeito a todas as normas de segurança sanitária, como o uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube a partir das 5 da tarde. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data reforça a importância de combate ao preconceito e a garantia de acesso ao tratamento do HIV e testagem. Na opinião do João Elias, soro positivo há 18 anos, a data que deveria comemorar avanços no tratamento da doença só registra retrocessos. Segundo ele, a pandemia tem sido usada para justificar o desfalque nas equipes multidisciplinares, responsáveis por acompanhar quem vive com HIV. Tudo é culpa da pandemia agora. Então, nós perdemos psicólogo, nós perdemos uma parte de infectologista, que foi tudo para a Covid. Denise, esposa de João, ainda denuncia que a rede pública suspendeu a testagem conhecida como CD4. O
O exame monitora o estado do sistema imunológico em pessoas infectadas pelo HIV. A gente precisa de uma humanização, porque o HIV hoje, ele não é mais como os anos 60, 80, quer dizer. E o que acontece? Se a gente não abrir a boca e falar, nós vamos voltar. Nós vamos voltar aos anos 80, nós vamos viver o que aconteceu nos anos 80. Morrer um dia, a gente vai. Mas a gente pode viver muito bem e morrer de outra coisa totalmente diferente. Hoje, o Ministério da Saúde divulgou os dados atualizados de HIV/AIDS no Brasil. Em 2020, foram detectados 32.700 novos casos de HIV, uma redução de 25% em relação a 2019. A queda já era esperada por causa do isolamento social imposto pela pandemia. De 2019 para 2020, também houve uma diminuição na mortalidade. Foram 700 mortes a menos por AIDS no Brasil. A Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS de 1989 garante acesso à testagem, ao tratamento incondicional e à liberdade de continuação da vida civil, profissional e sexual livre de preconceito. O documento ainda preserva o direito ao sigilo médico no trabalho. Em 2014, uma lei foi sancionada para criminalizar a discriminação aos portadores de HIV. Quem convive com a doença tem direito à isenção no imposto de renda, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, nos casos em que o paciente não tiver mais condições laborais. Apesar de os direitos estarem previstos em lei, existem barreiras a serem superadas. Esse advogado conta que o preconceito ainda é uma realidade nas empresas. Ele foi autor de uma ação em favor de um rapaz demitido em razão da soropositividade. Quando a empresa descobre que a pessoa tem o HIV, a AIDS, né, que são questões diferentes, ou outra doença estigmatizante, acaba demitindo por razões discriminatórias, perseguindo, cometendo assédio moral. Então, certamente é uma violação aos direitos humanos e gera dano moral indenizável, que foi o que a gente conseguiu naquele caso. Bom, sobre as denúncias do casal no início da reportagem, o Ministério da Saúde não comentou. No site do órgão, a informação é de que desde 2015, o protocolo para controle da infecção pelo HIV em adultos foi revisto. A nova recomendação é que o exame CD4 não deve ser usado para monitorar os pacientes com carga viral estável. Em nota, o Ministério da Saúde diz que trabalha para fortalecer o diagnóstico precoce e garantir o tratamento oportuno. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.